Então vamos lá, vamos começar, chega de lero-lero, já são 9h10, né? A gente começou dando os recadinhos básicos e agora a gente vai falar sobre o valor da obra de arte. Eu separei algumas anotações aqui para nortear a nossa conversa. E o primeiro ponto que eu queria bater é o seguinte: quando a gente fala de valor da obra de arte, muita gente faz confusão entre o valor e o preço, né? E a gente já fez uma live, não é o intuito dessa, tá? Quando a gente já fez uma live sobre precificação de obras, como que você faz para colocar preço nos seus trabalhos, enfim, para orientar aí, enfim, precificação, subida de preços, uma série de fatores, quando tomar, né, uma decisão X ou Y. Então, a gente já fez uma live sobre isso, não é o foco, mas ainda se vocês tiverem alguma dúvida muito pontual, pode mandar aqui, pode mandar na caixinha, que eu vou tentar responder também. E aí a gente falou nessa live que vários fatores influenciam, vou passar muito rápido por isso agora, vários fatores influenciam na decisão de preço de um artista. Tem fatores que são tangíveis, né? Fatores que são materiais, assim, diretos, vamos chamar assim. Eu vou procurando várias palavras, porque às vezes eu não tenho muito cuidado com as palavras, e aí sai uma coisa que, enfim, não é necessariamente o que eu queira dizer, e não tenho problema nenhum em voltar a corrigir. Vocês sabem, já estão participando aqui há várias semanas, acho que há quase ano aí que a gente está fazendo isso. Então, tem valores que são de ordem prática, de ordem material, a gente enxerga esse valor financeiro na obra, e tem valores que são subjetivos, né? Que a gente não enxerga esse valor de forma tangível, prática, dentro da obra de arte. Por exemplo, qual tela que eu uso, qual chassi que eu uso, qual tipo de madeira que está no meu chassi, é um chassi que vai envergar, é um chassi robusto que não vai envergar, é uma madeira mais dura, né, custa mais caro, que não vai dar cupim, por exemplo, ou é uma madeira mais porcaria, que com o tempo mais úmido, o tempo mais, enfim, ele vai acabar envergando e tal. Qual que é o tipo de linho, né? Qual que é o tipo de tecido que eu uso? Se eu uso um algodão, se eu uso um linho, se eu uso, sei lá, seja qual for, se eu uso madeira, né? Seja qual for o material que eu uso. Então isso também são vários fatores de ordem prática, né? A tinta que eu uso, eu pinto com óleo, eu pinto com acrílico, eu pinto com folha de ouro, por exemplo, eu uso, sei lá, eu uso tecido, o que eu uso no meu trabalho. Isso te dá uma orientação, né, do quanto você, no final das contas, a gente não dá pra você trabalhar de graça, né? Isso te dá uma orientação, por exemplo, eu preciso de mínimo tanto no meu trabalho, né? Eu preciso de no mínimo tanto para que eu tenha condições de continuar produzindo, de continuar trabalhando e tal. Mas mais do que esses fatores, porque esses fatores eles representam muito pouco da parcela do valor, né, do custo da obra, mais do que isso é a carreira do artista, é a trajetória que esse artista está trilhando, né, que vai determinar o valor de uma obra de arte, né, o valor inicial, tá? Nós vamos falar sobre vários valores das obras de arte no decorrer dessa live. Então, é um artista, por exemplo, que acabou de sair da faculdade, ou melhor, que ele ainda está na faculdade e que ele está fazendo os primeiros trabalhos. Muitas vezes os primeiros trabalhos, o artista ainda tem uma confusão, e é normal, de saber o que é trabalho e o que não é trabalho, sabe? Ele chama tudo de trabalho, mas com o tempo a gente vai vendo que nem tudo era trabalho de fato. Muita coisa é experimentação, é estudo. Ele vai desviar da trajetória daquele artista e vai se perder, entre aspas, né? Vai se perder no tempo e no espaço. Então aquilo não ficou uma coisa realmente significativa numa obra e tal, né? Então, qual que é o valor dessa carreira atualmente, né? Qual que é o valor da carreira desse perfil de profissional atualmente? Ele é um valor X, né? Agora é um artista que
igualmente, por exemplo, não precisa necessariamente estar no meio acadêmico, mas que igualmente está nos primeiros anos de carreira, ainda está produzindo dentro da sua casa, não tem um ateliê, não conseguiu se estabelecer formalmente, né? Talvez ele ainda está tentando muito, tentativa e erro, ainda que não tenha formação acadêmica, né? Não tem problema nenhum, não é um caminho único, né? A academia, enfim, principalmente dentro do nosso circuito. Então, igualmente esse artista, qual que é o valor dele, qual que é o valor dessa carreira hoje, né? Aí você tem alguns passos que a pessoa começa a dar, e normalmente ela começa por uma exposição coletiva, ainda que simbólica, ainda que dentro da faculdade, ainda que se juntou com os artistas do ateliê e fez uma exposição no ateliê, um espaço que às vezes não é tão próprio para isso, e às vezes não montou necessariamente uma curadoria que converse com o espaço, então fica aquela confusão um pouco de semântica ali do contexto todo, da obra, da mensagem e tal, mas que tudo bem também, são os primeiros passos, né? É fundamental que a gente dê os primeiros passos, e aí o cara conseguiu fazer uma coletiva, aí fez uma outra coletiva ali, e aí ele foi chamado com um artista que ele conheceu na internet, mandou um trabalho para sei lá onde, e fez uma coletiva em outra cidade, e aí ele já tem na carreira dele ali, já conseguiu montar no currículo dele meia dúzia de exposições, né? Ainda exposições não de grande repercussão, não de grande game changer assim na carreira, que muda o rumo da carreira, mas ele está dando os primeiros passos. Qual que é o valor desse artista? Qual que é o valor dessa obra, né? Para que caminho que essa carreira está apontando? Porque a gente acabou de falar de valores que são materiais, né? Valores empregados materialmente numa obra. E agora a gente começa a falar de valores que não são materiais, que eles apontam para alguma direção. Então, é a mesma coisa, por exemplo, né, quando a gente fala de um ativo financeiro, por exemplo, de um papel, de uma ação de uma empresa. Você às vezes aposta muito no que aquela empresa vai fazer no próximo ano, ou no resultado que acabou de fechar aqui no trimestre, no quadrimestre, e aquilo são, entre aspas, pseudo-verdades, né? É uma verdade, o resultado que acabou de acontecer é uma verdade. O trabalho que ela vai fechar ali no próximo quadrimestre, no próximo semestre, é uma verdade. Mas o que significa que aquilo vai repercutir amplamente positiva, que não vai ter nenhum desvio de rota, que não vai ter nenhum problema, por exemplo, no decorrer da carreira, no decorrer do desenvolvimento daquela empresa, e que vai desviar muito aquele caminho, né? E aí, enfim, por isso que ele é uma pseudo-verdade. Isso sou eu quem estou falando, tá? E, de novo, vocês não deveriam tomar tudo que eu falo como uma verdade. Vocês anotam, pensam, reflitam sobre isso, vê o que é verdade. O que for verdade, você fala, pô, isso faz sentido. O que não for verdade, simplesmente descarta e vai buscar outras referências, vai buscar outras fontes. Tem um monte de gente falando sobre isso na internet, e com certeza vocês conseguem, né, checar, conseguem, enfim, verificar isso de uma forma mais consistente, reafirmar conceitos, questionar conceitos e assim por diante. Bom, então você tem esse artista nesse segundo estágio de carreira, ainda um estágio muito inicial. E aí você tem o artista, por exemplo, que começou a participar de alguns salões, né? Que são exposições que tem um jurado, que tem um comitê, né? Por que o salão talvez seja tão relevante, ou ele foi tão relevante no passado, né? Tem algumas pessoas que hoje questionam a função dos salões de arte. Eu ainda sou um cara que gosto muito dos salões. Aliás, um parênteses aqui, eu fui jurado do último Salão de Arte Luiz Saciloto, que eu particularmente me senti muito honrado, porque o Salão de Santo André, o Salão Luiz Saciloto, se não o mais antigo, ele é o segundo ou terceiro mais antigo, eu acho que ele é o mais antigo do país ainda em circulação, né? Que o salão ininterrupto, nem no período da ditadura, o salão parou, deixou de existir. Então é um salão muito simbólico, é um salão muito expressivo para o nosso país. Eu tenho muita honra, primeiro, dele acontecer no ABC, né? Eu bebi muito na fonte dos salões, e depois de anos aí de estrada, ter sido convidado pelo Reinaldo, pelo Nilo, para fazer parte dos jurados foi muito especial. E aí dividi essa responsabilidade com a Isa Rigeli,
que é curadora do MASP, né? E a Cristina Suzuki, que é uma artista também bastante influente aqui na nossa região. Então, você pega esse artista nesse terceiro estágio de carreira. O que significa estar num salão? Significa que aquele artista, mais do que ter feito uma exposição coletiva, e aí eu mesmo faço a autocrítica, né? Não é tanto autocrítica, mas é uma crítica. O salão é difícil que uma exposição de um salão seja uma exposição impecável, uma exposição linda, uma exposição com uma amarração poética, estética incrível, porque você não sabe quem vai se inscrever no salão, você tem controle mais ou menos de quem vai ser aprovado ou não, de quem vai ser premiado ou não, porque de novo, são mais cabeças pensando, não é uma decisão monocrática, né? Então o salão ele fica muitas vezes um composê, uma coisa meio sem pé nem cabeça, de vários trabalhos interessantes, mas que não é bonito, né? Não é uma exposição, nossa, aquele deslumbre para os olhos e assim por diante. Então, mas o salão ele passa por um jurado, né? E aí vem um dos primeiros valores que a gente precisa ter consciência que as obras têm, que são a validação por uma rede de endossos, né? A validação por uma rede de agentes. Eu uso sempre a metáfora aqui, sempre. Quem está aqui mais tempo já sabe dessa metáfora. É capaz de daqui a pouco subir a hashtag antes de eu falar dela, das engrenagens, das engrenagens, né? Então essa rede de endossos são essa rede de engrenagens. O que significa você participar de um salão? Diferentemente da exposição que foi feita entre amigos no espaço X, participar de um salão significa um espaço institucional que carrega um peso nas costas, né? Carrega um legado nas costas. E que naquele momento ele está te validando para estar dentro do salão dele, é uma responsabilidade sim, né? É uma aceitação substancial sim, né? Mais do que isso, ou paralelamente a isso, são os jurados que estão ali sentados olhando cada trabalho minuciosamente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que entrou no Salão de Santo André nessa edição, por exemplo, além do próprio Salão de Santo André tá validando isso, né? Tá corroborando a participação desse artista, a Isa validou com todo o background, com todo o repertório que a Isa carrega com ela, a Cris também validou com todo o repertório, com toda a bagagem que ela carrega com ela, e o Tomás também validou com todo o repertório, com toda a bagagem que ele carrega com ele. Então, quer dizer, é uma sabatina, é um crivo, é uma validação que é muito importante, né? Que é diferente, de novo, de uma exposição, vamos dizer assim, arranjada entre amigos, né? Tá fazendo sentido? Enquanto eu dou um gole aqui de água, me diz aí se tá fazendo sentido para vocês, sim ou não, e aí a gente continua aqui com o nosso assunto. Deixa eu dar... o Tom já falou lá, a arte da engrenagem. Mifaroniza fez um joinha, boa. Bia fez um joinha, obrigado, Bia, obrigado, Denis, boa. Beleza, vamos lá. Guilherme Teles, boa, obrigado, pessoal, vamos lá. Então, Então você tem esse terceiro estágio, né? Vamos dizer assim, esse estágio aí dos salões. E aí você começa a enfiar, né, nesse caldo aí, outros temperos, outros agentes. Por exemplo, a imprensa, né? Então a imprensa, quando ela foi registrar o salão de arte X ou a exposição Y que você está participando, ela destacou, dentre todas aquelas obras, ela destacou a sua obra. Isso também é uma validação importante. Porque, de novo, naquele salão tinham 40. Por que ele escolheu a sua? Qual trabalho seu foi mais bem feito, seja qual for ele, de estratégia, de posicionamento, de expografia, de sei lá o que, ou o trabalho em si, né? O que ele tem, que ele ganha destaque perante uma exposição maior. E aí a gente começa a dar mais dicas, né? Vão ficando com essas coisas na cabeça, porque eu vou voltar nesses assuntos daqui a pouco. A gente vai dando mais pistas de condições que vão dando os vários valores da obra de arte, tá? Deixa eu ver uma pesquisa, deixa eu ver uma pergunta aqui que mandaram. Oxe, tem o número 1 aqui na pergunta, mas não tem a pergunta. Era uma pegadinha.
Ou alguém que mandou a pergunta deve ter apagado a pergunta. Se te escreveu errado, manda de novo aí que eu puxo lá a pergunta. E aí você vai, então, adicionando esses outros, né, esses outros agentes aí, essas outras engrenagens nesse caldo como um todo. E aí o cara entra ali numa galeria comercial X, numa galeria Y, né? E aí as galerias também têm pesos diferentes, também têm trajetórias diferentes. E aí você tem a validação do galerista tal ou do galerista tal. Às vezes é uma sociedade, são 3, são 4 galeristas. Quer dizer, tudo isso são esses sistemas de validação que vão endossando, que vão corroborando, que vão engrossando o caldo dessa obra desse artista, né? Tem uma pergunta do Guilherme Teles. Quando o Marchand entra nessa equação? Exatamente nesse momento, Guilherme, bem pontual sua pergunta, né? O Marchand, ele é como um galerista, né? Ele talvez não pressupõe da galeria em si, mas ele é um comerciante de arte. E os marchands, eles têm repertórios diferentes, eles têm bagagens diferentes, né? O marchand, ele tem uma trajetória com os artistas que ele trabalha ou trabalhou. E as pessoas veem o impacto daquela galeria ou o impacto daquele marchand na vida dos artistas que ele trabalhou. Então, por exemplo, Theo van Doesburg, que projetou, antes mesmo de projetar o Van Gogh, por exemplo, que era irmão, vários artistas. Ou seja, quando ele pega, naquele momento, quando ele pega o trabalho de um jovem artista para trabalhar, jovem artista no sentido desse mercado, né, desse circuito, você sabe que esse cara tem os caminhos, que esse cara sabe posicionar um trabalho, que esse cara consegue jogar esse xadrez de uma forma, né, muito boa, maestral. Então você sabe que esse trabalho, que primeiro, o crivo dessa pessoa, a partir do momento que eu digo, Guilherme, vamos trabalhar junto, é porque eu enxerguei no Guilherme uma série de coisas, eu enxerguei na obra do Guilherme uma série de coisas que às vezes as pessoas não têm essa matemática na cara dela, né? Mas ela fala assim, quando o cara põe a mão, é porque, sabe, ali vem coisa boa, ali tem coisa interessante, ali... então, essa coisa, essa validação, né, esse abraço, esse namoro que o marchand ou que o galerista, ou enfim, que o advisor, seja qual for o tipo do agente comerciante, traça ou seta, define com o artista, ele também está emprestando o prestígio dele, também está emprestando a validação dele para esse artista. Marcelo fez uma pergunta aqui. Qual o argumento do comprador, museu, colecionador e institucional quanto a valor? Qual o argumento do comprador, museu, argumento do colecionador individual, argumento do colecionador institucional quanto a valor? Vou te responder isso, Marcelo. Segura essa pergunta aí. Se eu não vier nela, você me cobra de novo, mas essa pergunta é muito boa e tá aqui, no escopo. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Que engraçado, gente. As perguntas estão aparecendo aqui como é que fala? Na caixinha, mas ela não aparece a pergunta em si, ele aparece o número 1 ali, né? Por exemplo, uma pergunta, 2 perguntas, mas quando eu abro ele tá vazio. Então, se por acaso você mandou alguma pergunta nessa caixinha, vou pedir o favor de você escrever de novo aqui nos comentários, porque não sei o que tá acontecendo aqui, que as perguntas não estão aparecendo pra mim. O Jeff, que legal ter o Jeff aqui, grande amigo. Ressaltar o papel do Estado e editais públicos. Verdade, Jeff, isso é muito importante, porque da mesma forma, por exemplo, os salões de arte, eles são normalmente, grande maioria das vezes, eles são um papel do Estado, né? É um edital público do Estado e essa validação é uma validação institucional, ela é uma validação que tem um outro peso, né? Muitas vezes alguma coisa pode ser comercialmente muito interessante, mas do ponto de vista poético, fundamento, alicerce, pode ser uma coisa vazia. Tá aí o Romero Brito para provar isso pra gente, né? Então,
é muito interessante essa validação do Estado, esses tipos de validação, e as pessoas terem muito consciência da validação simples e única, exclusivamente mercadológica. Essa validação é uma validação relativa, tem que se ter o devido senso crítico para isso, né? Não significa que porque está vendendo que é bom, e não significa que porque não está vendendo também não é bom. Então isso é uma questão muito, muito interessante. E aí, cara, a gente chega num ponto... vão me dizendo aí se tá fazendo sentido. A gente já tá meia hora aí batendo papo. Vão me dizendo se tá fazendo sentido ou não pra vocês. E quando as dúvidas vão aparecendo, é um sinal de que a gente tá, enfim, tá evoluindo, tá cutucando aí. E aí a gente chega num determinado momento onde o comprador decide pela aquisição desse trabalho, né? Seja qual for o tipo de comprador. E aí, Marcelo, vou voltar na sua pergunta agora. A gente tem os vários tipos de compradores, né? A gente tem a coleção individual, a gente tem a coleção institucional, que muitas vezes ela pode ser pública ou ela pode ser privada, mas ela tem um caráter institucional. Vou dar um exemplo, por exemplo, de coleção institucional privada em Inhotim, por exemplo. Um exemplo de coleção institucional pública, a coleção do MAN, né? A coleção... deixa eu pensar uma outra coleção. A própria coleção da Casa do Olhar, por exemplo, de Santo André, da Prefeitura de Santo André. Enfim, N coleções. E tem os museus, né? Tem os museus que também compram, que também são coleções institucionais. E aí, o colecionador, né? O colecionador que eu digo é o colecionador, esse colecionador mais voraz, o cara que compra quase que como um negócio, sabe? Não um negócio, não confunda um negócio essencialmente com retorno financeiro, mas que compra aquilo com afinco, com estudo, diferente do comprador, de um outro tipo de comprador que às vezes tem muito mais até a paixão envolvida do que outros sentidos, enfim. Esse colecionador, ele sabe do valor que uma coleção institucional tem. E aí esse cara... Ele muitas vezes barganha com isso. E faz parte do jogo, tá? Ele tem que ter ele tem consciência disso, ele tem consciência da projeção que ele pode emprestar para um trabalho se ele compra esse trabalho e põe dentro da coleção dele. Então isso é super válido, é super plausível, não tem problema absolutamente nenhum. E os caras falam, pô, você tá entrando aqui na coleção do Museu X, né? E esse museu, ele tem uma coleção de 15 mil obras e a gente tem uma exibição permanente do acervo, onde tal. Quer dizer, o cara vai jogando com as cartas que ele tem. Colecionadores privados de grandes coleções também jogam com a mesma carta, né? Muitas vezes... Você tem uma coleção, por exemplo, a gente vendeu para a coleção ai, me fugiu o nome, da Mônica e do George Cornes. A Mônica e o George Cornes é a maior coleção de papéis, eu vou te dizer que é a maior coleção de papéis do Brasil. É uma coleção particular, de tamanho institucional, são acho que mais de 15 mil obras que eles têm. E, por exemplo, o museu, eu acho que foi a Caixa Cultural, eu não me lembro qual museu, qual instituição, que pegou a coleção deles, a coleção particular deles, para exibir no museu. Então, por exemplo, você está vendendo para uma coleção privada que tem esse caráter institucional. E aí o cara fala, olha, a minha coleção, ela está registrada no livro X, na coisa Y, enfim, da forma Z, né? Agora teve uma exposição recente também no Centro Cultural dos Correios, da exposição da coleção do Sérgio Camargo, também um colecionador grande de Brasília. Quer dizer, o colecionador, ele também joga, ele também tem ciência da relevância da coleção dele e não tem problema nenhum nisso. Ele joga com isso para que ele consiga as melhores obras, né, num valor diferenciado, para que ele consiga uma condição diferenciada, tal qual diferenciada é a coleção dele. Então isso está absolutamente plausível, né? Agora, ó, viu o Marvin levantando a mão aqui? Me permita usar o seu exemplo, Marvin. Por exemplo, o Marvin é um cara que ele compra a obra, mas ele tem uma consciência da responsabilidade
que está por trás da guarda desse objeto, e ele fala, o dia que você quiser, você entra na minha casa e pega a obra que for para levar para a exposição que for, né? Então é um cara que não tem essa coisa de, não, entrou aqui, ninguém mais vai ver, ela é minha e tal. Porque de certa forma tem um ganha-ganha nisso também, né? Essa obra, ela vai ganhando, essa obra, se um curador, se um crítico entra na coleção de um artista e fala, cara, quero fazer uma exposição com as suas obras, e eu quero essa obra aqui, ó, essa obra aqui, no meio de várias, ele quer essa, e eu digo, essa tá numa coleção privada, na coleção de fulano de tal, se ele empresta, né, se ele tem esse ato de generosidade também, né, porque tem um risco envolvido aí, a obra pode quebrar, a obra pode acontecer N fatores, pode roubar, pode acontecer um monte de coisa, como pode acontecer as coisas boas também, ela vai ser catalogada na exposição, ela vai ganhar mais projeção, X da crítica, da imprensa, seja lá de onde for, então você vai projetando de certa forma uma obra perante as demais da produção daquele artista. Então os colecionadores, né, o Marvin, ele, das várias vezes que ele compra comigo, e ele é um cara bem negociante, ele sabe disso, ele usa dos artifícios que ele tem uma coleção super legal na casa dele, ele abre a casa dele para exibição dessas obras o tempo que for, né, já fez vários coquetéis dentro da casa dele, enfim. Então de certa forma uma compra, uma guarda, uma salvaguarda que continua valorizando, que continua projetando essa obra, tal qual a galeria também faz, né? O dinheiro de todo mundo é igual, né? O dinheiro de quem não vai permitir a obra ser exibida novamente, como o dinheiro de quem vai permitir que a obra seja exibida, como o dinheiro de quem vai comprar institucionalmente, o dinheiro de todo mundo é igual, né? Mas você tem pessoas que vão corroborar com aquela construção de carreira, com aquela construção de imagem, e você tem pessoas que não vão necessariamente corroborar com aquela construção de imagem. Enfim, daí vem não é um mito, é uma verdade, né? Mas daí vem uma questão, né, que é muito boçal, eu particularmente vejo, muito confusa no meio da arte, que é os galeristas, né, muitas vezes os marchands, eles escolherem para quem vende, né? Então eles constroem a relação com os colecionadores, e aí tem histórias excelentes, né? Acho que talvez da principal galerista do nosso país, que é a Luiz Strina. Eu particularmente dou a ela esse crédito, né? Acho ela incrível. E aí tem várias histórias. Tem uma história dela com o Eduardo Barella, que é também um amigo, também colecionador, enfim. Posso dizer hoje que o Eduardo é um amigo, ele e a Camila, são grandes colecionadores, e o Barella contando de como foi para ele comprar uma obra na Luiz Strina, que ele foi uma vez e ela não levantou da cadeira, aí ele foi a segunda vez na galeria, ela não levantou da cadeira, aí ele foi a terceira vez na galeria, ela não levantou da cadeira para atender eles, aí ele falou, puta que pariu, hoje eu saio de casa e hoje eu vou comprar uma obra na casa dessa mulher, e aí, na casa não, na galeria dessa mulher, nem que eu tenha que tirar de lá a força. E ele conta essa história, tem os vídeos acho que dos 40 anos da galeria, alguma coisa assim. E, cara, é muito engraçado. E é isso, sabe? Hoje, né, a galeria tem um determinado tamanho, tô falando da Luiz Strina, tem um determinado tamanho e uma determinada projeção, que ela sabe que as pessoas, o caráter das pessoas que compram os trabalhos dela, isso é um chute meu, tá? Ele é um caráter muito institucional, ele é um caráter muito grande, né? Primeiro porque o ticket é alto, N fatores. Então é difícil que chegue um desavisado na galeria e saia com uma obra debaixo do braço, né? Então isso é muito engraçado porque vai meio que colocando algumas pseudo-barreiras nessa aquisição, né? Talvez ela pudesse ter vendido para o Barella na primeira ou na segunda visita, se ela fosse mais atenciosa. Mas ela já viu tanta coisa acontecer e ela tem uma experiência tão formidável, tão bizarra assim, que ela sabe do que ela está fazendo, né? Ela não chegou no lugar onde ela chegou por acaso, tenho profunda admiração, ela não sabe disso, porque eu não sou amigo dela,
mais um dia eu vou sentar na cadeirinha dela, na frente dela, na cadeirinha dela não, na frente dela e vou falar dessa admiração que eu tenho por ela. O pessoal tá sugerindo já a hashtag da nossa live, Marvin me convida, já tá aceito, tá aceito. Quem que sugeriu aqui? Deixa eu ver se eu vejo quem sugeriu. Eu não tô achando aqui, ó. Quem foi que sugeriu essa hashtag aí que eu adorei? Marvin me convida. Quem foi o primeiro? Deixa eu ver aqui, ó. Foi o Tom. Foi o Tom. Marvin me convida. Aí o André já pôs. Marvin me convida. O Marcelo. E é isso aí. A hashtag da nossa live já tá. Marvin me convida, tá? Vocês podem dar o print aqui a qualquer momento pra postar e colocar Marvin me convida, tá? Vamos lá. Deixa eu ver umas perguntas aqui, uns comentários que surgiram. A coleção do Deutsche Bank é o cume da valorização, institucionalmente falando. Não sei, viu, Marcelo? Eu não tenho essa informação para te falar muito sinceramente. É uma coleção, sem dúvida nenhuma, louvável, mas eu não sei se é o cume da valorização, não. Deixa eu ver a outra. Os artistas... Me faroniza. Os artistas devem enviar portfólios digitais para galerias que o interessam ou esperar um convite após conquistar visibilidade em salões? Eu acho que você pode mandar portfólios para as galerias, não tem problema nenhum, mas o portfólio eu mandaria sempre estabelecendo uma relação com a galeria e não barganhando um espaço dentro da galeria, né? Olha, quero apresentar meu trabalho para você, gosto do seu trabalho e tal, e me dê um feedback do que você acha, só isso, e não tipo, olha, tem uma vaga para mim aí, você não quer vender meu trabalho? Eu particularmente não acho que é assim que funciona, mas também tem lives falando sobre isso, não vou me estender muito no assunto aqui. Eu não sei, me desculpa se eu não identifiquei, mas talvez eu não lembro de ter visto você aqui em outras lives. E a gente tem lives aqui na OMA falando muito sobre esse assunto, né? Então fuça lá no nosso YouTube, eu não lembro qual o número da live, mas com certeza tem a relação com galerias e tal. Deixa eu ver aqui que mais que a galera tá falando. Isso valoriza as obras compradas pelos outros. Puta, Marcelo, agora ficou fora de contexto a mensagem. Marvin me convida, todos convidados, festa no Marvin, é isso. Então a gente agora desliga a live e vamos todo mundo pra casa do Marvin. Eu vou passar o endereço aqui, peraí. Não, tô brincando, não vou passar não. Todo mundo festa na casa do Marvin. Deixa eu ver aqui. Pô, galera, de fato as perguntas que estão vindo pela caixinha, eu não tô conseguindo enxergá-las, tá? E aí, gente, você tem, né, a gente tá traçando uma trajetória aí até a hora da aquisição, né? Da aquisição, seja por uma instituição, seja por um colecionador privado, né? Um colecionador particular ou um colecionador institucional. E a valorização da obra, né? O valor da obra, ele continua a se alterar, ainda com a obra dentro da coleção de uma determinada pessoa ou de uma determinada instituição. E aí, muitas vezes, as validações que vão se dar na carreira do artista, né, no decorrer da carreira do artista, quando, por exemplo, um crítico vai fazer um review de um artista, ou uma imprensa, né, algum site específico, algum jornal específico, alguma mídia específica, vai falar sobre um determinado artista, o destaque que aquele jornalista dá, né, o destaque que aquela imprensa, que aquele veículo ele der, ou que aquele crítico der para o recorte da carreira do artista, muitas vezes, se ele vai sendo corroborado por outros agentes, ele vai saltando entre toda a produção do artista uma determinada produção. É como se ela fosse ganhando as estrelinhas, né? Poxa, então aquela produção... vou usar o exemplo do André, porque o André está até agora esperando na live pra gente começar a falar dele. André, fala a verdade se você não tá até agora esperando pra gente começar a falar de você. Galera, tá fazendo sentido nosso papo aqui? Então,
depois que o cara tá produzindo, né? Não importa se aquela obra tá no ateliê, se aquela obra tá na galeria, se aquela obra tá em alguma coleção, as coisas que vão acontecendo com a carreira desse artista, os curadores, os críticos, os museus, as instituições, as galerias, sei lá, elas vão selecionando essas obras para voltarem para exibição, né? Ou numa outra cidade, ou num outro museu, ou num outro contexto, sei lá. Então, a coisa vai, né? Então, pô, eu vou usar o exemplo do André agora, já que ele tá até agora aqui na nossa live. O André sempre produziu muito. Lá no começo da carreira dele, ele produziu em lona, né? Em lona de caminhão, encerado de caminhão, aquela coisa mais suja, mais marrom, mais densa. E o André tinha também as pinturas em madeira, né? Em madeira. Então ele produzia essas séries de trabalhos que tinham a sua relevância, que tinham a sua, como é que fala? Tinham a sua, enfim, tinham a sua relevância lá, tinham o seu valor, né? E aí as pessoas começaram a adquirir, a carreira do André foi se desenvolvendo e tal. De repente o André parou de fazer a série Cantos, né? As coisas das madeiras lá de trás, e passou a se empenhar mais nas lonas e nos desenhos. Nas lonas e nos desenhos, grava isso, né? Nas lonas e nos desenhos. Passado um determinado tempo, o André decidiu, por N inputs que ele teve, de curadores, de críticos, de exposições, de ensaios, de testes, enfim, ele começou a produzir o oposto disso, o avesso disso. Ele começou a produzir em lona branca. Então ele comprava trabalhos, os trabalhos dele cresceu de tamanho, ele comprava ali trabalhos de 1 por 1,5, de 1,70 por 1, trabalhos grandes, né, enfim, e de 1,5 por 1,5, enfim, numa lona branca, e ele produzia só um espaço daquela lona, e aquela mancha branca, né, aquele peso branco, ele era muito evidente. E aí ele passou a produzir um tempo daquilo. E aí veio, por exemplo, um museu, que foi o MAR, o Museu de Arte do Rio, e adquiriu um trabalho, né, para a coleção deles. Então, o André tinha uma série de trabalhos da série de lonas e da série Cantos no MAN do Rio, né, e na coleção, por exemplo, do Gilberto Chateaubriand. Então eles tinham uma relevância, né? E aí vem um segundo museu, ou seja, na carreira dele, de repente tais obras começaram a se sobressair. Aí ele começou a produzir as brancas, elas começaram a se sobressair também. E aí vieram outras séries de obras que vai deixando algumas coisas não estacionadas, tá? Porque ao passo que uma obra vai subindo de valor, todas elas vão fazendo assim, mas umas vão alcançando valores maiores. Porque vão ser aquele período de produção do artista que é mais relevante, que é mais pungente, que é mais significativo, que é mais forte poeticamente, ou seja, enfim, que tem outros fatores que são latentes, assim, verdades daquele artista que é o executor da obra, né? E aí ao passo que um endossa, e aí, por exemplo, vou usar o exemplo do Marvin aqui, o Marvin tem obras que já saíram da casa dele, acho que pelo menos 2 vezes, para ir para exposições diferentes. Cara, é uma alegria para ele, ao passo que ele passa ali 1 mês, 2 meses distante da obra, ela volta, né, e é uma alegria para ele que, poxa, quando foi o recorte da exposição tal, quiseram o meu trabalho. Quando foi o recorte da exposição tal, quiseram o meu trabalho de novo. Eu lembro de uma obra específica do Marvin, que é o Nikutai, do Giovanni Caramello, que foi emprestada para o CCBB, né, para uma exposição. E ela era uma obra destaque, né, ela foi uma obra destaque de uma exposição coletiva. Estava logo no saguão de entrada, e aí foi para o Rio, foi para Brasília, foi para São Paulo, enfim. E aí voltou, ficou um tempo na casa do Marvin. De repente, numa outra curadoria, numa outra exposição, a obra foi emprestada de novo, dessa vez para ir para a Caixa Cultural de Salvador. E pô, a obra está catalogada no catálogo da Caixa, está catalogada no catálogo do CCBB. Quer dizer, é uma obra que vai ganhando, quando você for buscar lá Giovanni Caramello, aquela obra ganha uma projeção, tem uma relevância dentro da carreira do artista que é muito maior. Isso sem que o Giovanni
ponha mais um detalhezinho na obra, pinte mais uma orelhinha na obra, a obra está terminada, né? O valor daquilo ele vai se alterando conforme o desenvolvimento da carreira desse artista. E aí, de novo, a régua vai subindo como um todo, mas um trabalho ou outro, ele vai se despontando. E aí, por isso que você tem hoje, né, de grandes nomes, vou falar de uma coisa estratosférica aqui, você tem um Giacometti que vale 180 milhões de dólares, e você tem outros Giacomettis que você consegue comprar por $1 milhão ou por 10 milhões de dólares. E aí por que aquele custa sei lá quantos milhões de dólares e esse aqui custa poucos milhões de dólares, né? E é exatamente por esse motivo, porque quando você for buscar esse artista, essa referência, essa obra, alguns trabalhos terão se destacado mais na trajetória desse artista, no decorrer da vida desse artista, do que outros trabalhos, né? Deixa eu interagir um pouco mais aqui com a pergunta de vocês. Tem uma pergunta, quer ver, ó? O Roberto também é um jovem colecionador aí, um amigo de longa data, um amigo mesmo, daqueles irmãos que a vida te dá, sabe? E que tem algumas obras na casa dele. E aí ele pergunta, quando o colecionador privado empresta uma obra para alguma exposição, ela vai com algum seguro? Como funciona essa parte? Sim, Roberto, ela vai com seguro obrigatoriamente. Eu, particularmente, política da OMA, a gente não tira a obra da casa do colecionador sem seguro. E ela, aliás, o Roberto já emprestou obra, se não me engano, pro Memorial da América Latina, uma obra do Thiago Toys. Se não me engano, ele emprestou essa obra. Me diz se é verdade ou é mentira, Roberto. E essa obra sai com seguro. E isso é uma parte muito interessante, porque quando ela sai da casa de um colecionador, ela não sai, o valor de referência da obra, ele não é o valor monetário ali daquele momento. Por exemplo, qual que é o preço médio da obra do Thiago? O preço médio é 15 mil reais. Então beleza, então minha obra sai por 15 mil reais. Não, porque essa obra, para o Roberto, ela tem um preço inestimável. Ela tem um preço, ele só tira a obra da casa dele por 60 mil reais. E aí ele vai falar, eu empresto minha obra, mas ela só sai daqui por 60 mil reais. E a decisão, nesse caso, fica com o museu, com a instituição, com quem vai pagar a conta. Porra, eu consigo pagar o seguro dessa obra de 60 mil reais ou não? E aí ele vai decidir, puxa, não temos orçamento, então a exposição vai ficar sem essa obra, ou sim, temos orçamento e essa obra é fundamental, pau no gato, ela vai para a exposição mesmo, avaliada em 60 mil reais, 4 vezes o valor de mercado e assim por diante, né? Então é uma relação, é um compromisso que se faz, que na pior das hipóteses, se a obra for roubada, por exemplo, o colecionador vai ser ressarcido nesse valor e ele vai ficar de alguma forma confortável, ou vai minimizar aquela dor da perda dele por esse valor que ele estipulou no seguro. Vamos lá, que mais? Super proveitoso papo. Legal, Mi Faroniza. Obrigado. Bruno, você poderia falar sobre sobre a validação, sobre doações para acervos de salões que estão começando a ser visto? Validação sobre doações para acervos de salões que estão começando a ser vistos. Doações, ele é uma coisa complexa, tá, Bruno? Porque quando o artista doa a sua própria obra, é óbvio que tem um interesse por trás, principalmente quando é um interesse do artista, tá? Quando é um artista doando para uma instituição diretamente e tal. Agora, quando, pelo menos na OMA, a gente faz isso, a gente se preocupa muito com isso. Quando uma instituição se interessa por alguma obra dos nossos artistas, ainda que eles não tenham valor para aquisição dessa obra, a OMA procura viabilizar essa aquisição, né, por parte da instituição com colecionadores. O primeiro passo para que isso aconteça, muitas vezes, é a OMA abrir mão do valor dela, ou seja, não há ganho financeiro com essa obra. Vou dar um exemplo prático. A obra do Andrei custa 100 mil reais. E aí, de repente, o MoMA quer comprar uma obra do Andrei. O MoMA não é um bom exemplo, porque se o MoMA tivesse sem dinheiro, fudeu, né? Vamos falar o português claro. Mas
sei lá, a Pinacoteca do Estado, que é uma obra do Andrei, e a Pinacoteca do Estado não tem dinheiro para fazer essa aquisição. Sabendo do interesse da Pinacoteca do Estado, a OMA vai atrás dos colecionadores do Andrei, por exemplo, do Marvin, que tem trabalho do Andrei, e aí eu vou falar assim, Marvin, a Pinacoteca do Estado se interessou por esse trabalho do Andrei aqui, ó, que custa 100 mil reais. Você topa ser o doador, ou um dos doadores dessa obra do Andrei, e disponibilizar 50 mil reais para compra dessa obra e doação para o museu? Ou seja, o Marvin está dando dinheiro, não é para a galeria. Não há um ganho comercial em cima dessa obra. Esses 50 mil reais, que é 50% do valor da obra, ele vai integralmente para o artista. Às vezes, eu faço até um combinado com o artista. Então eu falo assim, Andrei, via de regra, essa obra de 100 mil reais, ela seria dividida 50-50 entre artista e galeria. Se a gente vendesse ela com, tô chutando, tá? Com 20% de desconto e dividisse 50-50, você ia ficar com 40% do valor da obra. Só que é o museu que quer comprar. Se eu te pagar 30% do valor da obra, tô fazendo uma oferta, você topa vender ela por 30% do valor para ela ir direto para o museu? E aí, em vez de eu pedir para o Marvin 50 mil reais, eu peço para o Marvin 30 mil reais. E aí é muito mais fácil, o Marvin entende que a galeria fez um esforço de abrir mão da parte dela, que o Andrei fez um esforço de abrir mão de parte do valor dele, e aí por isso o Marvin faz um esforço de doar generosamente esse valor para que a obra seja incorporada na instituição X. Porque, de certa forma, o Marvin também ganha com essa validação, né? No final das contas, a obra sendo institucionalizada, isso valoriza a carreira do artista e valoriza também, enfim, a obra que o Marvin tem na casa dele. Tá vendo? Ó, 30 mil reais, o Marvin já está convencido. Marvin, eu vou digitar aqui, peraí, eu vou digitar aqui a conta, você já transfere, brincadeira. Vamos lá, Paulo Matos. Você acredita que eventos como a Bienal na IFES do Brasil revela talentos? Cara, ela é uma exposição no sentido de vitrine, né? Revelar talentos eu acredito cada vez menos nesse lance de revelar talentos, né? Eu acho que o talento ele vai se lapidando com o tempo. E aí, em algum momento, alguém vai descobrir aquele talento. Mas aquele talento ele está sendo revelado há algum tempo, né? É muito difícil um cara que, acordei, estourei e já era. Eu não acredito nisso. Eu acredito muito mais no suor ali, né, no dia a dia, é que vai fazer esse talento explodir em algum momento, mas muitas vezes ele explodiu pra você, porque a outra pessoa já descobriu ele X tempo antes, e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Deixa eu ler, não sei se eu respondi sua pergunta aí, mas vamos lá para mais perguntas. Respondi a do Roberto. Como começar a comprar obras? O Gui Bocato tá perguntando. Que legal sua pergunta, Gui. Cara, a dica que eu te dou é assim, primeiro, um valor que caiba no seu bolso, tá? Uma obra que você tenha, em primeiro lugar, apreço por ela, ou seja, você não precisa comprar nada que você não goste, que alguém te diga, isso aqui vai valorizar, isso aqui vai virar, isso aqui vai estourar, e você odeia o trabalho, mas você compra porque você confia nessa pessoa. Eu não faria isso, porque se você pesquisar um pouco, vai ter coisas que vão valorizar, que vão estourar, que vão acontecer e que além de tudo isso você gosta. Então, eu começaria pelo gosto pessoal e a partir do gosto eu vou encontrar esses outros atributos que para você são caros. Eu não fugiria, e aí eu não estou puxando brasa para minha sardinha, mas eu não fugiria de uma galeria de arte, porque uma galeria de arte está trabalhando toda essa projeção que eu contei aqui em 1 hora de papo. A galeria está correndo atrás disso todos os dias. Então a galeria está levando os curadores no ateliê dos artistas, está levando os colecionadores nas exposições dos artistas, está levando a imprensa, está levando... A galeria,
tá acelerando, tá girando essas engrenagens para os artistas que ela trabalha. Então não significa que os artistas que não estão em galeria, que eles não vão conseguir fazer isso. Mas é um trabalho muito mais pesado, porque além de toda a produção, ele ainda tem que fazer todo esse outro lado, todo esse contexto que a galeria faz para ele. Então a chance, né? Isso não é uma verdade absoluta, tá? Mas a chance de um artista que está dentro de uma galeria traçar esse caminho de uma forma mais rápida, de uma forma mais sólida, é mais fácil pelo simples fato de ter mais gente ajudando ele. É óbvio a matemática. Uma pessoa trabalhando e 10 pessoas trabalhando por uma. Então isso é óbvio isso. Por isso eu não fugiria de uma galeria. E não estou dizendo não fuja da uma galeria, né? Eu estou dizendo não fuja de uma galeria, né? É parecido uma e uma, mas eu quis dizer não fuja de uma galeria. Porque, enfim, eu já vi muita gente comprar. Ah, meu pai comprava. Nada contra, tá? Nada absolutamente contra. Tem trabalhos incríveis. Ah, meu pai comprava no Embu das Artes. Ou meu pai comprava na Praça X. Puta, viver de arte não é para os fracos, tá? Ninguém é artista por acaso, porque é uma vida sofrida, penosa, difícil. E muitas vezes aquele cara, aquele artista, que é um artista incrível, que tem uma obra boa, não conseguiu articular toda essa projeção, todas essas várias engrenagens da carreira dele, e essa obra incrível, infelizmente, ela vai morrer no esquecimento, né? E é duro, mas é a triste realidade. E por isso eu digo sempre, né, esse lance de você não fugir de uma galeria, porque há uma chance maior por trás disso. Marcelo Menoli, carreiras meteóricas pela obra, exemplo, Maxwell Alexandre. O valor imediato assusta e afasta os colecionadores até o tempo solidificar? Sim. Marcelo, eu aprendi com o tempo, né? Boa, excelente pergunta, viu? Até a Pina se manifestou aqui. Excelente pergunta. A OMA é uma galeria jovem, nós temos 8 anos de estrada. E eu comecei com praticamente todos os artistas da galeria vendendo a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, no máximo, assim, um trabalho caro lá no começo da galeria era um trabalho de 6, de 7, de 8. E em 8 anos a gente tem trabalhos de 30 mil reais, a gente tem trabalhos de 40 mil reais. Isso em valores médios, tá? A gente já teve trabalhos de 100 mil reais, de 120 mil reais, mas às vezes são trabalhos estratosféricos, trabalhos gigantescos. O Marvin tem um trabalho na casa dele, uma escultura que tem 2,5 metros de altura. Então, a carreira dos artistas da OMA, ela não foi uma carreira tão meteórica, né, do ponto de vista de hoje e amanhã, mas ela tem sido uma carreira relativamente rápida, né? O Andrei, por exemplo, que tá aí, vamos falar mal do Andrei de novo. O Andrei tá por aí ainda ou ele já foi embora? Deixa eu ver aqui, ó. Que aí, senão a gente fala mal, senão eu vou usar outro exemplo. O Andrei deve estar por aí ainda. O Andrei, por exemplo, ele tem aí seus 33, 34, 35 anos e ele tá com uma exposição individual numa galeria de médio porte em Nova York, com 35 anos, com 34 anos, acho que o Andrei tem. Isso, de certa forma, é uma projeção meteórica, né? O Andrei já produz há 10 anos, no mínimo, né? Se você for contar desde o período da Unesp, quando ele fez artes plásticas lá em Bauru, ainda era artes plásticas, não era nem artes visuais, é uma carreira, sim, meteórica, né? Mas é uma carreira meteórica muito bem pautada. Hoje, as pessoas que não compraram o trabalho do Andrei a 6, 7, 8 mil reais, a 10 mil reais, eles veem que eles perderam uma grande oportunidade, né? Só que quem diria que em 5 ou 10 anos o Andrei ia chegar a 30 mil reais, por exemplo, um trabalho. E hoje essas mesmas pessoas veem um trabalho do Andrei a 30 mil reais e compram, porque eles sentem hoje mais segurança de que esse trabalho vai continuar um caminho de construção. Então, cara, comprar muito no começo, ele envolve um risco maior, é natural.
É natural isso. E as pessoas poderiam ter comprado o Andrei e não dado em nada. E não tem problema nenhum. Por isso que eu falo, compre uma coisa que você goste em primeiro lugar. Porque pelo bem ou pelo mal, você vai sair do seu quarto todo dia e vai dar de cara com um trabalho que você ama. Cara, isso não tem preço. Sério, isso não tem preço. Receber uma pessoa na sua casa, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha casa, ao receber as pessoas, é falar sobre os trabalhos que eu tenho em casa, é pôr o trabalho do Paulo na tomada e ficar a máquina de trovão funcionando, sabe, é levar as pessoas no meu quarto e mostrar que tem um trabalho escabroso do Andrei, e as pessoas ficarem, nossa, mas você tem isso dentro do seu quarto? E a gente começa a conversar sobre a morte de uma forma poética, de uma forma consciente, sabe, isso não tem preço, pra mim não tem preço, né, então acima de tudo, se esse trabalho vai valorizar, vai desvalorizar, não importa. Você vai pegar fogo. É uma coisa que me trouxe prazer acima de tudo, né? Então, com certeza, ele pode afastar, mas se a pessoa acompanha a carreira do artista, ele é um endosso, né? Eu não preciso mais provar nada para as pessoas, né? Aliás, eu tenho repetido muito essa frase, que eu não acredito, e eu digo para as pessoas, não acredite no que as pessoas falam. Acredite no resultado das pessoas, né? Porque falar, até papagaio fala, mas o resultado, ele diz mais que 1000 palavras, né? Então, não acredita no que eu falo. Olha o resultado do Andrei aí, olha o que ele tá fazendo, acompanha a carreira dele, entra no Instagram dele, sei lá, pede o Lattes dele, não sei, se vira aí, vai pesquisar sobre ele. E aí você vai ver se o Andrei é ou não é, se a coisa tá acontecendo ou não tá acontecendo. Porque o Tomás tem um interesse comercial por trás. Então lógico que eu vou te falar que o Andrei é bom, e que fulano é bom, e que sei lá o quê. Porque eu tenho um interesse por trás. Mas se eles não fossem bons, eu não estaria trabalhando com eles, né? Então... eu repito isso com puta tranquilidade, cara. Não acredite no que as pessoas falam, não acredite no que eu te falo. Vai ver o resultado das pessoas e o resultado vai falar por si só. Vamos para os próximos. Porque o colecionador compra e doa para o museu. Qual o retorno para esse colecionador? IR? Não, Marcelo. Essa doação ela não é dedutível, né? Ou a grande parte dessas doações elas não são dedutíveis. Às vezes você tem forma de doar o dinheiro para o museu e o museu compra a obra e aí essa doação do museu ela pode ser sim o IR e tal, mas não é esse o principal motivo. O principal motivo é filantropia mesmo, né? É um ato de heroísmo no Brasil, o colecionador que doa a obra para os museus, e eu tenho a felicidade de contar com essas pessoas quando eu preciso, e de certa forma eles também estão fazendo mais do que um ato de bravura, né? Um ato de mecenato na carreira de um artista. Eles estão também pensando em algumas vezes na coleção deles, embora eu já recebi doação de colecionadores para artistas que eles sequer tinham na coleção. Então é de fato uma atitude louvável que eu faço sempre questão de agradecer. Por exemplo, acho que o próprio Marvin, o Michel Fará, o Leivia Buleac, Ana Volpe, Rodrigo Terpins, Paulo Barata, Fabiano Cunha Campos, quem mais? Rodrigo Bari, a Renata, são vários colecionadores que já doaram, né, em N valores, N trabalhos para instituições diferentes. Então, eu, graças a Deus, construí essa relação com colecionadores que topam adquirir o trabalho, sabem que dessa aquisição somente o artista está sendo remunerado em parte, né, e o museu que está se beneficiando daquilo. Vamos lá, que mais? O que tá falando aqui de clube de colecionadores? Não entendi. Clube de colecionadores, eu sei que fica arquivado o nome do doador, exato, quando é doado. Bienal na IFES é como referência, reconhecimento, mas relevar talentos é mais complexo, não? Sim, falamos sobre isso, Binário Armada. Eita, já tem 1 hora... Tem o clube de colecionadores da OMA, isso. Aliás, uma forma... talvez seja isso que vocês estão falando. O clube de colecionadores da OMA talvez seja pro... Como é que é o nome dele? Que perguntou como começar a colecionar. O clube de colecionadores é uma forma super bacana. Gui Bocato, é uma forma super bacana de começar o colecionismo. Porque é uma forma barata, vamos dizer assim.
e você consegue ter várias obras, né, num mesmo momento, vamos dizer assim. O Marcelo tá brigando com o Tom aqui, não é fácil mesmo, minha aula acabou hoje, cheguei a tempo, a Thaís, bem-vinda Thaís. O Andrei tá aí, ó, 33 anos, é uma criança o Andrei. Quem mais? Boa noitezinha. Oi, Chit, obrigado por me enviar o convite. Incrível o trabalho do André. Ainda tô puto que não consegui comprar PT. Incrível o trabalho do André. Ainda tô puto que não consegui comprar PT. Se não entendi, Marvin. Mas a gente vai dar um jeito de você comprar o que você quiser. Fica tranquilo. Sabia que comprar aquela obra do menino com o prato vazio. Aquela você não consegue mais. Aquela lá já foi. Marcelo, aposte em mim, obras à venda. Esses artistas merecem todo mundo. Tô curioso para conhecer a receita de macarrão. Verdade, resultado é a verdade. Aquela primeira pergunta minha. O que você falou tava no escopo aí. Cadê a resposta? Ih, Marcelo, ferrou. Manda a pergunta de novo aí. É possível exercer filantropia doando dinheiro para instituição ou galeria? Para instituição, sim. Para galeria, muitas vezes, não. A galeria, é difícil galeria que tem programas de filântropos, alguma coisa do tipo, e que aceite dinheiro único e exclusivamente. Gui Bocato tá por aí. O clube desse ano aqui da OMA, ele é só de videoarte, exato, Marcelo. Mas a gente tem as edições antigas do clube, que eram, enfim, só de mulheres, ou só de pinturas, ou só de, enfim, tem algumas edições dos anos anteriores. Mas o que seria um clube de colecionadores de fato? No geral, gostaria de obras pra mim. Gosto, porém não conheço muito desse mundo de arte, apenas gosto. Um clube de colecionadores, Gui, depois eu te mando um inbox para não parecer que a gente tá fazendo uma venda aqui direta, mas o clube de colecionadores, ele é como esses clubes do vinho, clube do uísque, clube da cerveja, que você faz um aporte mensal e você recebe obras na sua casa, né? Então na OMA é exatamente isso, a pessoa paga R$240 por mês, né? São 12 vezes, será que é isso? Acho que é isso, 12 vezes de R$240 e você recebe 5 obras ao longo do ano, de uma seleção que a própria galeria fez, né? Aí você recebe um material para você saber quais são essas obras e mais ou menos de 2 em 2 meses você recebe, 2 meses e meio, enfim, você vai recebendo essas obras em casa, né? E aí é legal que com um aporte relativamente baixo, você já tem 5 obras ao longo de um ano. E aí nós fizemos, por exemplo, no ano passado, só o clube de mulheres, então eram 5 obras, tinha da Júlia Stradioto, que tá sempre por aí, tinha da Verena Smith, tinha da Ellen Braga, tinha da Tatiana Cardoso, agora eu não me lembro. Tinham 5 obras de 5 mulheres diferentes. Nesse ano a gente fez o clube de colecionadores de vídeo. Então, a pessoa que entra no clube esse ano, ele recebe esse videobox aqui, tá descarregado, eu não vou conseguir ligar para vocês, mas recebe esse videobox aqui, que ele pode ser tanto pendurado na parede, né, como ele funciona como uma obra de mesa, assim, uma obra para você apoiar, e dentro dele tem 5 videoartes, 5 vídeos diferentes, de artistas com diferentes projeções, né, diferentes estágios de carreira. Por exemplo, o Renan Marcondes, que é um artista super premiado, já tem, enfim, bastante coisa na carreira, como o Alan Oju, como a Tatiana Cardoso, como a Ellen Braga, que também é uma artista premiada, já tem bastante coisa na carreira, e a Natália Favaro também, uma artista... a Júlia tá aí, querida. Então, nesse ano, o clube ele é de vídeo especificamente. Então, enfim, o Clube de Colecionadores da OMA, por exemplo, como é um projeto que também tem uma pegada de... como é que fala? De filantropia da nossa parte, porque não é um projeto que dá dinheiro, né, pra galeria. Porque, veja bem, você tá adquirindo 5 obras por 2.000 e poucos reais. Às vezes uma obra do Renan Marcondes, que é um artista representado da galeria, de cara ela custa 2, 3 mil reais, uma obra, né? E você está recebendo 5 dentro do clube. Ele é um projeto de fato para que
a pessoa experimente essa sensação, experimente essa experiência de colecionar, de interagir com os artistas, de receber as obras e etc e tal, e que a partir daí isso se torne um hábito, né? E eu tenho certeza disso, porque comprar arte, se relacionar com esse circuito é de fato, como é que fala? Fascinante, assim, é uma coisa que de fato, me fugiu a palavra, que vicia, né? A gente brinca que se o bichinho pica, você não sai mais desse rolê. Vamos lá, que legal esse clube, o Paulo falou, a outra Thaís falou do Renan Marcondes, Johanna falou eu quero. Tá aí, Johanna, depois você me manda um inbox, a gente resolve isso fácil. Marcelo, sobre o argumento do comprador quanto a valor, seja ele museu, colecionador. Respondi, Marcelo. Eu falei justamente o lance de você, do colecionador, usar dos argumentos dele, da projeção da coleção dele, para barganhar valores diferentes na hora de comprar uma obra. E a gente, sabendo da projeção daquela coleção, muitas vezes, né, o artista, a galeria, topa fazer algumas concessões. Não é muito comum, tá? Eu pelo menos tenho essa política. Não é muito comum, mas a gente faz algumas concessões porque a gente entende que é um ganha-ganha, né? Que todos os lados vão se beneficiar dessa relação. E aí, cara, hoje aconteceu uma coisa muito legal, aconteceu hoje. Eu posso citar parte dos nomes, não posso citar todos os nomes, mas me veio um colecionador com 2 imagens de 2 obras. E aí ele fez assim, ó, Tomás, eu quero essa obra e eu quero essa obra do artista X, que é um artista representado da galeria. Falei, fulano, essa obra aqui a gente vendeu em 2018 e essa daqui acho que em 2016. Falei, essas obras estão em coleções privadas, eu não tenho mais. Mas tem uma obra nova aqui, ó, tem uma obra tal, você não se interessa? Não. Pede para eles colocarem um preço e eu quero essa obra e eu quero essa obra aqui. Falei, caramba, o cara não tá pra brincadeira, né? Aí eu pontuei, falei, olha, todo mundo tem um preço no planeta, né? Inclusive esse que vos fala, mas basta saber se você está disposto a pagar o preço das pessoas. Mas não sou eu quem vou dizer. Se você está dizendo põe um preço e eu vou atrás disso e não tem problema nenhum. E aí eu escrevi para os 2 colecionadores que são proprietários dessas 2 obras. Um é a coleção da Cíntia e do Daniel, que são daqui de São Paulo. E outra é a coleção do Carlos Zanetti, que é uma coleção de Campinas. E coleções super jovens. E eles... Falei, olha, um colecionador X, assim, ele tá com interesse nesse trabalho aqui. E ele falou que ia simplesmente pôr um valor e tal. E falei pro outro, ó, o colecionador, né, falou para pôr um valor X, para você pôr um valor e ele vai avaliar. E aí ambos me responderam, Tomás, como é que tá o mercado desse artista, né? Como é que tá rolando? O que você acha? E aí eu falei, olha, as obras dele estão mais ou menos no valor tal. A gente tem obras desse tipo aqui disponíveis e enfim. E aí eu acho que como é uma obra que está na sua coleção particular, ela não precisa necessariamente seguir a regra da galeria, né? O padrão da galeria. Se você está precisando de grana, você pede mais, se você menos, né? E fala, não, vou vender. Se você não está precisando de grana, você... Enfim, é uma coisa que não necessariamente eu tive essa conversa com ele, mas isso fica implícito na cabeça do cara, né? Depende da como é que fala? Da interpretação dele ali, do momento dele. E aí me respondeu quando eu passei a faixa de valores e tal. Ele falou assim, olha, cara, na boa, isso é, sei lá, 2 vezes o que eu paguei, 2, 3 vezes o que eu paguei na obra. Mas eu tenho convicção, eu acompanho a carreira desse artista, né? Enfim, é um colecionador que é super próximo da galeria, ambos são, na verdade. Ele falou, e eu não...
eu acredito que em 5, 10 anos essa obra alcance esse valor. E mais do que isso, em 20 anos essa obra pode alcançar 5 vezes esse valor, né? Então, cara, agradeço, né? Fico muito feliz do interesse, né? Mostra uma decisão acertada minha em dado momento, mas eu não tenho interesse de vender. Eu falei, beleza, né? Tá tudo bem. E o outro colecionador já foi diferente. Falou, legal, eu vou esperar eu falei com a Cíntia, no caso, eu vou esperar o Daniel chegar e converso com ele e te dou uma resposta. E pode ser que disso saia negócio. Então, enfim, e nessa conversa, eu acho que foi especificamente com a Cíntia, que ela falou assim, cara, a gente já criou relação com essa obra. Eu não tenho, porque eu falei, põe um valor, né, e me fala que eu vou fazer essa relação, vou intermediar essa relação entre vocês. Se der certo, bem, se não der certo, bem também, né. Ela falou assim, Tomás, eu tenho um valor sentimental, a gente já criou uma relação com esse trabalho. Não é assim que eu decido, põe um valor e tal. E aí, cara, pra mim eu falei, puta, e hoje eu vou falar sobre o valor da obra de arte, né, numa live. Então, eu escolhi deixar esse papo pro final, né, esse comentário pro final, porque a despeito de tudo isso que a gente falou aqui sobre regras, acrônomos, contas, mais e menos, enfim, e situações tangíveis, situações intangíveis, mais do que tudo isso, a obra de arte ela tem para as pessoas, né, demanda e oferta, que nem o Marcelo tá comentando aí, ela tem uma questão pessoal, uma questão de caráter pessoal, que ela de fato não tem um valor, é um valor inestimável, né? E isso dita muito a perenidade desse nosso mercado, isso dita muito essa longevidade, né? A gente tem, se você for ver eu acho que depois de drogas e arma, obra de arte é o item mais contrabandeado, por exemplo. Lógico que é um índice meio tosco, assim, né? Principalmente pelo viés do contrabando, mas é porque tem um valor envolvido nisso, né? Senão não existiria esse dado. Então, enfim, foi a cereja aí que eu escolhi para comentar no final da nossa live. Queria aí que a gente já tá 1h20 falando, puta que pariu, como passou rápido, 1h20 falando, queria que vocês comentassem aí agora é a parte de vocês, se fez sentido, se faltou alguma coisa, alguma dúvida, nesse sentido que talvez tenha ficado. Eu vou passear aqui pelos comentários, e ver, enfim, se ficou alguma coisa para trás. Marcelo, vocês da OMA têm esse valor inestimável pra mim. Puta que pariu, Marcelo. Você é um cara, Tinha escutado em economia criativa. É o 3º maior mercado do mundo. Que bom, Tom. Não sabia desse dado, não. Marvin, quais artistas? Marvin, acho antiético falar, tá? Tanto o comprador quanto os artistas. Então, principalmente numa live, posso te falar pessoalmente, mas principalmente do artista, porque é um artista que você tem na sua coleção, mas acho antiético falar aqui, não vou falar abertamente, tá? Galerista de outra galeria pode participar desse clube? Claro que pode, Martin, pode sim. Porra, sem problema nenhum. Uma honra. Marcelo Menoli, sim. Gui Bocato, interessante, não conhecia essa possibilidade. Obrigado pela exposição. Porra, Gui, um prazer, meu. Um prazerzaço. Artes Leandro Júnior mandou um alô, a Júlia queridíssima mandou um sorrisinho aqui, Thaís também por aí, Paulo, que legal esse clube, Johanna, quero, o Marcelo tá falando das exigências, é da pergunta dele, muito bom, acho que é isso, deixa eu ver se chegou pergunta nova, vocês são fora da curva, muito legal acontecer isso, sem ser nas galerias tradicionais que trafegam valores altíssimos, sinal de que o mercado no nosso país está amadurecendo. Sem dúvida, Renato, tá sim, cara. Eu não sei se nós que estamos ficando velho e começando a jogar esse jogo, mas de fato o mercado está cada vez mais diverso, né? O dinheiro está passando para a mão de outras pessoas.
e essas pessoas estão fazendo o que elas querem com o dinheiro delas, né? Eu tenho certeza, eu tava lendo, né, hoje numa matéria, eu acho que foi do El País, não sei se foi do El País ou se foi do Estadão, que estava falando sobre a postura das pessoas sobre os valores e posturas das pessoas terem mudado nessa pandemia, né? Completados 1 ano de pandemia quase, como as pessoas estavam encarando algumas coisas da vida de forma diferente. E uma das coisas era esse valor da emoção, sabe? Esse valor das relações, esse valor do momento de respiro, sabe? Do momento de calma, daquele momento de contemplação da vida, daquele momento de contemplação do belo, de tudo que a gente tem e que não está diretamente relacionado ao ter, né? Ao comprar, ao consumir. E isso bate de frente com a arte, porque embora a arte também seja um item de consumo, ele é um consumo diferente, né? Ele é um consumo que tem outros valores agregados a ele e que despertam nas pessoas esse íntimo, sabe? Essa coisa mais animal, assim, do ser humano e do sentimento, né? Da intuição, enfim, da poesia que está dentro de cada um. Então eu fiquei muito feliz de saber disso e talvez, né, ligando aí um pouco com o comentário do Renato, talvez seja um reflexo disso também, Renato. Que mais? Binário Armada tá dizendo... Gostaria de informações sobre como enviar portfólio. Binário, eu vi que o Tom tá dizendo aqui para você olhar o nosso YouTube e eu diria a mesma coisa, cara. Dá uma olhada lá, eu gastei horas já falando sobre isso. Então, por mais que eu te mandasse uma mensagem no inbox, eu não ia falar 1/10 do que eu dei de dica lá. Então, dá uma fuçada. Mais do que te dar dicas sobre como enviar um portfólio, vai te abrir muitas portas aí. Então dá uma fuçada lá, vai valer a pena. Não é porque eu não queira te responder, não. Marcelo, esse ano eu quero ver vocês na Art Rio. Vamos ver, Marcelo. Tomara, nós já fizemos a Art Rio 2 anos. 2 ou 3 anos, a gente ainda não se conhecia. Quando era ainda no Pier Mauá. E aí depois, desde que ela mudou pra Marina, acho que desde que ela mudou pra Marina que a gente não fez mais. Enfim... o mundo está em processo de mudança radical e a longo prazo, mundo plural, é isso aí. Galera, 10 horas e 26 minutos, valeu pela companhia, nossa live de hoje foi massa demais, muita gente aqui, muito legal, contar com todos vocês até essa hora, 10h30, então obrigado por estarem aqui comigo, valeu mesmo, de Kuori. Agora é hora de vocês darem aquele print na nossa live aqui, no nosso bate-papo, para postarem com a hashtag Marvin me convida, que essa é a hashtag da nossa live, Marvin me convida. Marca o Marvin também, tem o arroba dele aí, Marvin Tevian, porque eu vou repostar, podem me marcar, Tomás Pacheco, podem marcar a galeria, uma galeria, marca o Marvin também, e aí quem sabe vocês não ganham um convite, um almoço na casa do Marvin, o Marvin cozinha como ninguém, tá? Já dei a dica aqui, brincadeira à parte, o Marvin é um 0 à esquerda cozinhando, enfim, mas vocês podem pedir uma comida na casa do Marvin, ou quem for pode cozinhar pro Marvin. Aí, ó, marca o Marvin Tevian e a gente vai repostar. Eu ainda tenho aqui, ó, meu gravadorzinho, porque hoje ainda tem que gravar conteúdo para os podcasts da Uma Galeria. Quem aqui tá escutando os nossos podcasts. A gente tá produzindo conteúdo exclusivo lá. Vou dar uma tarefa para vocês, tá? Sair da nossa live, entrar no Spotify e seguir o nosso canal lá. Ou Uma Galeria, ou o nosso canal chama A Fonte, eu não lembro. Ou sai aqui da nossa live, vai lá no YouTube e segue o nosso canal também, pô. É o canal da Uma Galeria. Então, manda bala, segue a gente, compartilha. E que a gente vai compartilhar por aqui também. Quarta-feira que vem, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, com um outro bate-assunto. Fechado? Valeu, gente. Beijo no Kuori.
e até a próxima.